Fala, Dev querido! Como é que você está? Estou muito feliz de estar aqui com você, começando mais uma disciplina do nosso curso. E dessa vez a gente vai ver programação em novas tecnologias, avançado, desktop. Agora a gente vai aproveitar o conhecimento da disciplina passada que você teve na linguagem Python e vamos transformar isso em aplicativos visuais. Nessa primeira unidade, a gente vai trabalhar o conhecimento sobre orientação a objetos, que é um paradigma fantástico para desenvolvimento de sistemas. Conto com você, vamos juntos aprender. E aí, pessoal? A gente vai começar vendo aqui a nossa primeira unidade. A gente vai começar falando um pouquinho sobre introdução à programação orientada a objetos em Python. Vamos ver um pouquinho da história desse paradigma de programação. Primeiro vamos entender o conceito de paradigma. Paradigma significa um modelo, um tipo de coisa. A gente tinha a programação orientada a eventos, tinha programação orientada a processos e de repente chega uma mudança que foi bem recebida e atualmente é uma das mais utilizadas, que é o paradigma de orientação a objetos. A programação orientada a objetos, ela surge em 1960, na verdade com uma linguagem chamada Simula, criada por Ole Johan Dahl e Kristen Nygaard. A princípio a ideia deles era modelar o mundo real dentro do código, mas realmente não dava para fazer isso, né? Aí depois com Alan Kay, esse cara vai desenvolver uma linguagem chamada Smalltalk, nos anos 70. E ele realmente conseguia entender que tudo eram objetos e que esses objetos podiam se falar, podiam se comunicar através de mensagens. Ele concebeu como se fosse o corpo humano. As células do corpo humano se unem para fazer um determinado órgão, depois se unem para cumprir outra funcionalidade, se unem para combater uma doença. Então ele entendeu dessa forma. Então disse, programação podia ser assim. Eu crio um objeto e esse objeto se comunica com outro objeto, com outro, e aí você tem o poder de manipulação do código. Você pode separar a parte do código que você não quer, pode reservar aquela parte que você vai reutilizar, você pode, a partir daquela parte de código, você pode criar outros códigos, e aí nasce o paradigma de programação orientada a objetos. Então, registra aí, Simula, depois vem o Smalltalk. E hoje, a orientação a objetos ela é muito utilizada nas linguagens C++, Java, Python, Golang, Kotlin, e quase toda linguagem hoje que se preze, ela tem orientação a objetos. Ela se baseia em 4 pilares, os 4 fundamentos da orientação a objeto. O primeiro deles é a abstração. Abstração, o conceito de abstração é a gente separar aquilo que é importante. Simplificar seria a palavra. Eu simplifico. Alguém fala tanta coisa. Opa, mas o que foi que ele disse? O que é importante de toda essa conversa? Você com certeza já ouviu alguém falar. Abstrai, abstrai. Ou seja, ele falou muita coisa que não interessa. Pega só aquilo que é importante para você. Esse é o nosso principal conceito quando a gente está trabalhando a orientação a objetos. Foca somente no que é importante, no que é essencial para a gente. Um exemplo, um carro. Para dirigir você só precisa do volante e do pedal, mas não precisa saber como o motor funciona. Na programação abstraímos detalhes internos e expomos apenas o necessário. Se fosse banco de dados, essa abstração seria o minimundo, ou seja, o que é importante para mim dentro desse contexto. E a gente tem vários exemplos de abstração. Na abstração é aí onde a gente cria as classes. E cada classe ela tem o seu método e suas características. O que são os métodos da classe? É o que ela faz. E quais são os atributos? Os atributos são as características da classe. Por exemplo,
se eu crio uma classe chamada caneta. Toda caneta, eu sei que ela tem como característica um tamanho, uma cor da tinta, um formato da caneta. Isso são os atributos. E aí, professor, e o que seriam os métodos? Os métodos são todas as ações que a caneta faz. O que é que eu posso fazer com a caneta? Eu posso escrever, eu posso desenhar, eu posso rabiscar, eu posso furar e outras funcionalidades que eu dê para ela. Então, grava isso aí. Classe é o molde desse objeto, é o objeto básico na sua forma mais simples, e esse objeto ele tem atributos que são as características dele e tem os métodos que são as coisas que ele pode executar. Vamos dar outro exemplo? Por exemplo, um carro. Aqui, o carro. Uma classe carro. Uma classe carro, eu sei que todo carro tem algumas características. Por exemplo, todo carro tem cor? Tem. Ah, professor, mas o meu, a cor já está toda queimada. Sim, mas é uma cor. Todo carro tem pneu? Um carro normal tem pneu. Ele precisa rodar. Todo carro tem banco? Sim, a pessoa precisa sentar para dirigir. Todo carro tem volante? Tem. Então, são atributos de um carro: cor, pneu, placa e algumas características disso, número de portas. E quais seriam os métodos que o carro faz? Vamos lá? Um carro, ele dirige. Um carro, ele para. Um carro, ele buzina. Um carro acelera. Um carro freia. Esses são métodos. Então, só fechando essa parte aqui, a abstração, a gente consegue definir o conceito de classe, e toda a classe ela tem atributos e métodos. O próximo conceito, encapsulamento. O que seria encapsulamento? O próprio nome já diz, colocar dentro de uma cápsula. Tem uma imagem bem legal que eu sempre via, que era de um gatinho. Então, uma senhorinha ficava olhando para o gatinho como se fosse uma bola de pelo, e uma veterinária ficava olhando para o gato como se fosse um esqueleto vivo. Ou seja, o mesmo objeto, ele pode ser visto de várias perspectivas. Então, eu posso olhar um objeto numa perspectiva encapsulamento. Esse é um dos pilares mais legais que a gente tem aqui em orientação a objetos. O termo por si só já diz, colocar dentro de uma cápsula. E qual o objetivo de colocar algo dentro de uma cápsula? Proteger. Proteger. Então, encapsular é a gente pegar alguma coisa e deixar ele fora do alcance. E só vai mexer com ele, só vai trabalhar com ele na hora que houver extrema necessidade e usando métodos especiais. Na programação, está aqui, restringe o acesso direto aos dados e fornece métodos seguros para manipulá-los. Por exemplo, aqui, imagina um saldo bancário. Você pode entrar no seu banco, e vai ver lá, tem um saldo, beleza. Tu pode usar o método depositar e pode usar o método sacar. Agora, como é que eu altero o meu saldo? Só depositando ou sacando. Imagina se você tivesse o acesso para modificar o método de saldo. Pode ser que alguma pessoa não bem intencionada chegasse lá e alterasse. Dissesse, tenho esse saldo desse valor. Então, saldo fica encapsulado. Você pode somente olhar, mas não pode alterar sem mexer no depósito ou no saque. Muito legal isso, né? Outra coisa, outro conceito muito legal é herança. O que é herança? Herança vem da ideia de herdar, claro. Permite que uma classe herde atributos e métodos de outra classe. Por exemplo, se temos uma classe veículo, podemos criar carro e moto que herdam características comuns. A classe carro, a classe veículo, eu sei que todo veículo ele tem o quê? Todo veículo ele tem um nome, todo veículo ele tem uma placa, todo veículo tem um tipo de combustível. Então, carro tem isso? Tem. Carro tem nome, carro tem placa, carro tem tipo de combustível. Moto tem isso?
Tem. Moto tem um tipo de moto, moto tem placa, moto tem combustível. E avião, eu podia colocar avião aqui também? Sim, um avião, ele também tem um tipo de combustível. Avião, ele tem uma placa, não é bem uma placa, mas é uma identificação feita uma placa, né? Ele tem também. Ele tem o tipo de combustível, ele tem a cor, ele tem o nome da aeronave. Então, posso nessa classe veículo colocar um monte de coisa. Então, a classe básica é veículo. Todos aqui herdam de veículo alguma coisa. Carro herda, moto herda, avião herda. Outro exemplo simples é você. Você herda coisas do seu pai, herda as coisas da sua mãe. E você faz diferente. Sua irmã também, ela herdou parte do seu pai e parte da sua mãe. Mas ela é diferente de você e ela é diferente do seu pai e sua mãe. Aí a gente entra no outro conceito chamado polimorfismo. Polimorfismo vem da ideia de múltiplas formas. Poli, que é vários, e forma. O que é isso? Permite que os métodos tenham diferentes implementações dependendo da classe. Aqui, exemplo. A gente tem uma classe animal. Então, a classe animal, vamos lá, classe animal. Então, a classe animal tem as características do animal e tem os métodos. Vamos lá, eu quero que, pronto, aqui um dos métodos, todo animal emite um som, pelo menos deveria emitir, né? Os animais que a gente está falando são animais que emitem som, claro. Eu não estou falando ali, professor, mas uma lesma não emite som. Peraí, me ajudem. Vamos lá. Então, todos os animais emitem sons, beleza. Mas aqui tem um detalhe, eu tenho animais que emitem sons diferentes. Como, por exemplo, um gato. O gato vai e mia. O cachorro late. Mas mesmo entre cães, tem cães que latem diferente. Entre gatos, tem gatos que miam diferente. Assim, o que eu quero colocar aqui é que, veja, a gente tem uma classe, tudo é a classe. A classe é o objeto. Então, a classe tem lá suas características, são seus atributos, e tem seus métodos, que são as ações que ocorrem nessa classe. Essa classe, algumas coisas eu posso deixar escondida para que ninguém mexa. Tá? O nosso corpo mesmo, nosso coração está encapsulado, nosso fígado, os nossos órgãos principais estão encapsulados, protegidos, para que ninguém tenha acesso a eles. Perfeito? Pronto. Vamos lá. A herança, a gente herdou muita coisa dos nossos pais, só que a gente também tem algumas coisas diferentes que são somente nossas. E nosso pai e nossa mãe não tinham. E a gente criou, a gente modificou. Isso é polimorfismo. Então, pessoal, hoje a gente encerra aqui e vejam o quanto isso é legal. A gente aprendeu sobre orientação a objetos e seus 4 pilares. Vejam que na nossa aula, na nossa disciplina, isso está muito bem detalhado, muito bem construído. Eu oriento que amplamente estudem isso, porque isso é fundamental para a programação. É o gargalo de muita gente, é orientação a objetos, mas vocês viram que é uma coisa relativamente fácil de aprender. Então se dediquem, vão lá no fórum, postem suas dúvidas, tragam para a gente alguma coisa que vocês queiram comentar, que queiram acrescentar, e vamos juntos, nessa jornada do conhecimento, galgar patamares maiores ainda. E aí, Dev, o que é que você achou da disciplina? O que achou da primeira unidade? Espero que tenha sido o melhor possível para você. Mas se restou alguma dúvida, dá uma carreirinha lá no fórum, posta a tua dúvida que a gente resolve, a gente te orienta como resolver. Procura material na internet também. Não esquece de frequentar o AVA. O AVA é super importante. Conto com você na próxima unidade. Forte abraço!